Problema do Roberto Martínez, está fora. O Roberto Martínez está completamente fora, eu acho. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez. Deixei aqui passar um pouquinho das férias também. Não só das férias, também muito trabalho e portanto tem sido muito difícil fazer este tipo de conteúdo. De qualquer maneira, hoje venho falar sobre Roberto Martínez. Fiz um texto ainda esta manhã sobre esse tema. O problema do Roberto Martínez, está fora. O Roberto Martínez está completamente fora. Eu acho que é uma questão de tempo. Enfim, não só as declarações do próprio Pedro Proença têm indicado nesse sentido, mas desde o início, e eu já há algum tempo que falo sobre isso, Roberto Martínez está perdido, eu diria, naquilo que provavelmente quer implementar na equipa, ou quanto muito, se tem essa capacidade, então não o consegue transmitir para os jogadores e sobrevive desde o início a uma geração de atletas que é absolutamente inacreditável, uma das melhores do mundo, não há qualquer dúvida sobre isso, mas existem aqui vários desencontros, eu diria. Ou seja, primeiro existe um desencontro do próprio novo presidente perante Roberto Martínez, e isso é claro através, inclusive, da forma como coloca a fasquia tão alta. Nunca tivemos isso em Portugal, e eu lembro-me, eu hoje de manhã tive o cuidado de ir voltar a ler os textos que eu tinha feito sobre Roberto Martínez antes do Euro, durante o Euro, e portanto às páginas tantas eu digo, a lua de mel acabou porque tínhamos feito aquela qualificação fantástica, mas que depois não se traduziu quando realmente a competição foi mais a sério e era necessário demonstrar mais alguns dotes, não só do ponto de vista tático, mas também muito estratégico. E o Pedro Proença colocar a fasquia assim que entra como não, temos de ser candidatos muito sérios a um título mundial, acaba por ser aqui uma deturpação daquilo que tem sido a história de Portugal, porque nunca conquistou nada semelhante e nem nunca estivemos numa posição de dizermos que somos favoritos. E apesar de hoje termos uma quantidade vastíssima de atletas de uma qualidade imensa, assumirmos-nos como favoritos, uma nação que nunca ganhou, é realmente ousado e é quase que arranjar um pretexto para no futuro uma não conquista a justificar a saída de Roberto Martínez. Portanto, claramente Roberto Martínez é um treinador a prazo, até porque depois, para além de toda a parte política, que é realmente, na minha opinião, o forte dele, depois naquilo que é o tático, Roberto Martínez falha bastante. Ainda ontem, mais uma invenção, vamos nos lembrar de João Neves, na Nations League, a jogar a defesa direita e nos dois jogos num sai ao intervalo e no outro sai logo a seguir ao intervalo. Nuno Mendes vai uma invenção menos escandalosa, diria, a jogar como central, um dos jogadores mais fortes que nós temos em termos de profundidade e de ataque. Ontem temos uma situação em que estamos a colocar Ruben Neves a central e eu colocando-me na posição de António Silva, de Gonçalo Inácio, que tinha acabado até de ter uma prestação positiva, e de Renato Veiga, que é um atleta que também tem boa capacidade, e eu acho que consegue discutir perfeitamente aquilo que é a titularidade na seleção nacional. Eu colocando no lugar deles, eu pergunto-me o que é que eles devem ter sentido quando veem um médio a encaixar como defesa central, e que depois, do ponto de vista até estratégico, demonstra aqui algumas limitações no entendimento do jogo, porque quando nós colocamos a equipa desta forma, e o perfil dos jogadores que estava não só na defesa, mas que também estava depois um Bernardo, Vitinha, João Neves, Bruno, ou seja, era o próprio João Cancelo também, tirando o Neto, não haveria profundidade no lado esquerdo com o Nuno Mendes e com o Neto, haveria profundidade, mas tudo o resto da equipa era tudo equipa muito de toque, de posse de bola, e que então pensarmos, ok, então quando nós tivermos a bola vamos colocar 3 defesas e vamos colocar o Vitinha, e o Ruben Neves até pode subir. É espetacular, mas estamos a esquecer que imediatamente a seguir a um momento de organização ofensiva, há um momento de transição defensiva, na maior parte das vezes, se não houver um canto, um lançamento, ou seja,
esse momento não foi bem trabalhado e, portanto, a imagem do primeiro golo é claramente demonstrativa daquilo que eu estou a dizer. E depois, mesmo já numa fase mais adiantada do jogo, mais desesperada, a colocar mais altura, a colocar então jogadores que poderiam dar outra solidez defensiva também à equipa, impedindo inclusive Nuno Mendes de subir, ou seja, é uma deturpação completa, até porque depois resulta no mesmo, porque estamos a falar numa altura em que a Hungria já tinha atletas também na área, portanto, enfim, Roberto Martínez está muito fora dela e tem estado sempre assim, e vamos ver quanto tempo irá aguentar. Bom, deixando a seleção e Roberto Martínez de lado, vou voltar a falar de Ruben Amorim. Não tenho falado de forma tão intensa, o que não quer dizer que não acompanho, pelo contrário. Existem aqui só duas coisas, para ser muito sincero, só existem duas coisas que me podem fazer afastar de um treinador, e uma delas afastou-me um pouco aqui de Guardiola também, porque há uma delas que é muito fácil e afastou-me já de vários treinadores ao longo do tempo, que tem que ver com a sua forma de estar, o seu perfil, a forma de encarar a vitória e principalmente a forma que também encara a derrota, porque na vitória somos todos uma lefada de ar fresco, não é? Mas depois quando perdemos as coisas já não são assim tão lineares e, portanto, manter a mesma postura, por muito chateado que se fique, por muito que se tenha mal perder, ninguém gosta de perder, todos nós trabalhamos para ganhar, mas vamos perder, a verdade é essa, alguma vez na vida, e portanto, se isso acontecer, claramente que é um treinador com risco. O Ruben até hoje, um dos grandes elogios que eu sempre lhe fiz no Sporting inclusive, foi exatamente isso, e então hoje em dia no Manchester United muito mais. Tem tentado fazer ali algumas alterações, algumas com menos sucesso do que outras. Agora, como eu escrevi anteriormente, era necessário fazer uma revolução no verdadeiro sentido da palavra, tinha que se retirar realmente muitos jogadores, e isso era impossível, e era impossível fazê-lo numa janela, e vai ser impossível fazer todas as mudanças em 2 janelas, em 3 janelas, portanto é um processo e ele precisa de ganhar para ter tempo para ter esse processo. Eu voltarei a falar sobre ele. O outro lado que me pode realmente tirar um treinador da minha imagem mental, digamos assim, da minha atenção, é realmente o perfil de atletas. E Guardiola, por exemplo, no exemplo que eu vos dava, Guardiola optou por um perfil de atletas nos últimos anos, que alguns contratados, outros que já lá estavam, e que portanto optou por uma forma de jogar que não é uma forma que me atrai, e eu, como um adepto e não como um treinador, a olhar para o jogo, se bem que às vezes é difícil retirar um do outro, mas eu, como adepto, não era um jogo que me estava a atrair, não era um perfil de jogadores na sua generalidade que me estivesse a atrair. Portanto, perdi um pouco de encanto por Guardiola por aí. Ainda não perdi pelo Ruben, e espero não perder sinceramente, porque espero que as coisas lhe corram muito bem, espero que tenha mais poder ainda no Manchester United, em termos de decisão de perfil de atletas, e que consiga realmente ter o sucesso, porque nós portugueses precisamos de alguém também que nos represente, precisamos de alguém que esteja no nível em que o Ruben está, no clube onde está agora, e portanto ter alguém português é muito importante nesses níveis. E é isto, vou tentar organizar os meus horários para ser um pouquinho mais recorrente, já vos levei aqui algum tempo para variar, portanto não vos levo mais, ok? Até à próxima.